na realidade, quem encontrou vocês foi o CEO da empresa. Olha só. Ele viu alguns vídeos seus no YouTube e chamou eu para conversar lá na sala dele, porque a gente já estava pesquisando isso no mercado, a gente já estava analisando outras ferramentas. Aí ele olhou e falou: Carlos, vem cá ver comigo isso daqui. Esse software é tudo isso que o cara tá falando, né? Porque eu uso... foi assim. Então, vamos colocar isso aqui para teste. Começamos a testar a ferramenta. E aí eu olhei pra cara dele, ele olhou pra minha cara e falou: cara, o negócio funciona mesmo? Olá, chegamos para mais um episódio do nosso 24Cast. O 24Cast é uma produção aqui da CRM Think. Nós somos um parceiro Gold Bitrix 24 e esse projeto ele está aqui desde 2018. Ou seja, né, se você está vendo esse vídeo de 2026, está na 8ª temporada, né, são 8 anos aí de um conteúdo focado basicamente a Bitrix 24. É claro que a gente acaba explorando aqui outros horizontes, mas o Bitrix 24 é o guarda-chuva principal. Se você estiver aqui no YouTube, te convidar, né, a se cadastrar no canal, caso você não seja ainda. E se você estiver por áudio, aí no Spotify, deixa 5 estrelinhas pra gente, tá bom? Nosso parceiro aqui do 24Cast, apesar de ser uma produção da CRM Think, a gente tem o pessoal da Sona, né, que é uma empresa de telefonia integrada à Bitrix 24, é o nosso parceiro já, inclusive já no 2º ano com a gente, segue renovando sempre o nosso parceiro, deixar um abraço para eles aí, tá bom? Olha, é o seguinte, hoje a gente vai trazer um case aqui bem interessante, que nos pedem muito, né? Queria saber case de tal uso, tal ferramenta, e aí a Bruna convidou essa pessoa, primeira vez que eu tô falando com ele também, então, só para deixar muito claro aqui, mas a gente já em off aqui já se conectou muito bem. Acho que eu vou até interior de São Paulo, em produção. Traz aí o meu convidado. E aí, Carlos, bem-vindo ao 24Cast, cara. Bom dia, tudo bom? Tudo jóia. Eu tava brincando aqui em off, né, que hoje é o skin dos careca. Vai ser o episódio dos careca. Hoje é. Eu acho que você não tem problema com isso, né? Porque eu já sou super resolvido, cara. Não, nenhum problema. Comecei a raspar antes de cair, inclusive. Eu também. Aí isso é sem volta, né, cara? Comecei lá naquela Copa, Ronaldinho raspando a cabeça, aí eu fui raspando, quando eu fui ver já não teve volta também. Faz parte. Carlos, obrigado aí pela disponibilidade, né? Obrigado por topar vir aqui bater um papo com a gente. E eu, antes de iniciar, eu preciso deixar uma parte bem importante aqui, que é o seguinte: o Carlos, né, a saída da barra que a gente vai falar aqui, ele não é um cliente só da CRM Think. A CRM Think fez uma parte do trabalho, né? A gente fez um trabalho com eles focado no GPT Maker, né, em agente de IA, e tem uma outra parte do açaí da barra, da parte de Bitrix, que é feito por outro parceiro. Então, só para a gente deixar muito claro aqui, para separar as coisas e dar crédito da maneira certa, tá? É isso, né, Carlos? É importante sempre deixar isso registrado. Positivo. Legal. Ô, Carlos, para começar, antes de falar do açaí da barra, fala um pouquinho, cara, como é que é a tua carreira até chegar aí no açaí da barra, né? Você está na área de tecnologia hoje. Curiosidade também, fala da região que você está, porque a gente atende o Brasil inteiro, né? Falar com gente do Brasil inteiro. Eu fiquei curioso quando eu vi lá o endereço de vocês. Fala, caramba, isso aqui não é tão comum, né? É uma empresa que está mais no interior, assim, tal. Bom, eu trabalho na área já faz uns 16 anos. Sempre trabalhei na parte de outsourcing, trabalhei com os grandes RPs, TOTOS, SAP. Pô, legal. Tenho uma experiência de implantação vasta. O que vocês usam hoje de RP? Curiosidade. Se é que pode Nós contar usamos também, um CRM próprio, né? O RP próprio. RP próprio. E isso foi desenvolvido exclusivamente para nós. É uma estrutura bem robusta. Me surpreendeu quando eu vim para cá, né? Porque que legal. A gente tem aquela visão, um overview aí das grandes ferramentas no mercado, né? E eu acabei me surpreendendo. Porém, nessa parte de vendas, o Bitrix, junto com a ferramenta de vocês, me surpreendeu mais ainda, né? Que legal. E aí, hoje estou aqui, né? A gente está implantando... Com o Bitrix é a primeira vez? Você ainda não tinha trabalhado antes daí? Com o Bitrix é a primeira vez que eu estou trabalhando. Na verdade, assim, para você ter uma ideia, a gente migrou para outras ferramentas, né? E realmente voltando para o Bitrix, que ele entrega por completo o que a gente precisa hoje. Sim. Esse é um grande, realmente, diferencial do Bitrix, né? Mas é curioso que o Bitrix ele tem muitas verticais, a gente atende empresas de várias verticais aqui.
E o açaí da Barra talvez não seja tão comum, né? Quem olha, pô, mas como assim? Um açaí? Porque a gente tem muita visão do açaí enquanto loja, né? Eu sou um consumidor, eu adoro açaí. Eu, pô, pelo menos umas 2, 3 vezes no mês eu acabo consumindo e tal. Inclusive tem gente aqui no nosso time que é manauara, né? Porque o açaí é dessa região, né? E eu queria que você falasse um pouco da açaí da Barra, da experiência, né? Porque vocês têm varejo, mas deve ter uma linha muito forte na parte de franquia, né? O Bitrix, ele navega nessa parte de gestão? Conta um pouco pra gente. O açaí da Barra faz uns 10 anos, né? Que nós iniciamos, né? O Lalo iniciou junto com o Du. Cara, eu vi o vídeo. Eu vi o vídeo deles falando, né, da história e que quanto eles se complementam, né? E no vídeo é muito claro, né? Sim. Realmente um é bem mais comercial, o outro é um cara mais de operação, assim, é isso, né? Isso mesmo. Aí que entrou, né, o CRM na parte de vendas, porque quando eles começaram, eles precisavam de um software para conseguir gerir, para conseguir passar adiante, porque assim uma equipe muito grande aqui dentro para você chegar até abrir a loja de fato, né? Então começa tudo lá na parte de vendas. E no começo o pessoal estava um pouco perdido com relação a isso. Como que a gente vai organizar? Como que a gente vai colocar essas diretrizes aqui para passar adiante? Então a gente encontrou no Bitrix essa solução para nós. E a gente precisava de um filtro, né? Porque veio um monte de gente procurar a gente, seja para comprar um açaí, seja para ser um franqueado. E foi onde entrou a ferramenta de vocês, para a gente poder separar todos os assuntos, deixar o que é exclusivamente de vendas para o time de vendas e os demais assuntos a gente responder. Então a gente tinha um certo problema com relação a isso, porque caía tudo para o pessoal de vendas, né? Então aí entra o software de vocês que começou a separar esses assuntos. Quando você fala de venda, né? Porque tem a venda da franquia, né? Claro que é muito óbvio, sim, mas vocês também vendem o produto para outras sorveterias, enfim, que acabam comercializando? Esse é o lugar? Não, somente os franqueados. Só franqueado? Só o franqueado vende o nosso produto hoje. Então, o Bitrix entrou justamente nessa parte, na parte de vendas. E hoje em dia a gente também já está colocando ele em outros setores, né? O setor de implantação, né? Quando eu vim para a empresa aqui, a gente implementou nesse setor que precisava bastante, porque demora um certo tempo para você montar uma loja, né? De 90 dias a 120 dias. Então a gente conseguiu implementar ele também nessa área. Agora, nas demais áreas tem o outro software que atua dentro da fábrica, na loja. Sim, faz sentido. Mas quando você fala a venda você tem duas coisas, né? Só para entender um pouquinho, né? A venda da franquia, especificamente, que deve ser uma venda longa até você achar o parceiro ideal, e a venda do produto pro franqueado, né? Então acaba tendo esses dois, é isso? Faz sentido? Minha visão? Isso faz sentido. Tá. Então tô correto na visão. Porque a gente tem esse daí que a gente vai no mercado, né? A gente procura a pessoa, o perfil, acha, aí depois a gente mostra o produto para eles. Faz sentido, funciona dessa forma, nós temos nossos cases, é assim que a empresa mostra a indústria, mostra as nossas certificações, o time interno, quem vai responder o quê. Ok. Então tem Eu vi que vocês são afiliados à BF, vocês estão no Brasil inteiro. Inclusive fui fazer uma pesquisa, não está aqui na minha cidade, mas eu vi que em Santa Catarina tem Blumenau, Chapecó, tem várias regiões, né? Sim. A gente alcançou um território grande aqui. E começou tudo aqui na Barra Bonita. Começou tudo na Barra Bonita, que é uma cidade onde tem 40 mil habitantes, né? E, cara, vive lotada a loja. E o produto, assim, vamos fazer um comentário aqui a respeito. Antes de eu vir para cá, eu já era um consumidor do açaí, quando eu vim aqui para Barra Bonita. E eu já andei em várias outras açaiterias, e não é por nada. Eu sempre gostei do produto. Aí hoje
eu tô trabalhando na empresa. Então eu sou Que uma legal. pessoa um pouco suspeita a falar. Sim. Cara, e pior que o setor de vocês ele é desafiador, né? Porque tem muitos players, né? E de fato, a diferença entre um e o outro com sabor, às vezes você come um que é muito congelado, tem outro que é muito na medida, tal. É claro, eu não posso falar que conheço o produto de vocês, não conheço. Talvez até já comi, porque eu ando pelo Brasil inteiro, mas não me lembro. Mas esse é um desafio também, né, para vocês isso sempre, né? Sim, sim. Para você fazer esse transporte até o lugar, para entregar com qualidade. Inclusive, eu faço um convite para você vir conhecer a gente, Vou sim, conhecer a fábrica, conhecer como vou que sim. funciona a operação, conhecer o CEO da empresa. E é um Vou desafio, topar. aí é um desafio bem grande. Tanto aqui dentro você consegue ter essa visão, porque de fora a gente fica com esse overview, não tem noção. Eu também, da mesma Sim, forma, quando eu verdade. vim aqui para a empresa, eu tinha uma noção de como funcionava a franquia, mas quando você entra, você vê que são muitos processos mesmo. Posso imaginar. E ainda vocês têm desafio, né? Que é a questão do, dependendo do lugar do Brasil, você deve ter a sazonalidade, né? Tipo, acredito numa época mais fria, o consumo deve baixar um pouco mais, né? Na época de verão, o consumo deve aumentar. E aí você, ao longo desses 10 anos, provavelmente vocês foram aprendendo a lidar com essa situação. Teve uma coisa que você falou aí, que eu achei interessante, queria que você explorasse um pouco, esse lance de vocês têm, eram Bittrex, migraram para outra ferramenta e aí teve esse feedback, né? Teve essa volta porque percebeu, pô, aqui já entregava mais. Fala um pouquinho mais sobre isso. Isso aí é uma coisa legal e curiosamente acontece bastante, tá? Então, quando eu entrei aqui, eu entrei nesse propósito, né? Tinha uma outra ferramenta que a gente começou a explorar ela no mercado, colocou ela para nós aqui, para funcionar, e encontramos alguns gaps. E nisso, a gente começou a buscar uma outra ferramenta para tentar tapar esse buraco, né? Aí chegamos para outra ferramenta, descobrimos outros gaps. Aí, por fim, a gente voltou para a ferramenta do Bittrex, que a gente entendia que ele supria todas essas necessidades. Por quê? Os outros softwares de mercado, a gente precisava sempre contratar parceiros para tapar esses buracos. Entendi. E convergemos para o Bittrex porque ele já tem isso nativamente. Só que antes foi um caminho longo, né? A gente passou, entendeu as necessidades e via que a gente tinha uma Ferrari parada na garagem. Era só saber manusear ela. Porque eu vim para cá justamente para isso, né? Porque a gente estava migrando para outro software. Só que aí depois a gente parou, olhou. Peraí, vamos fazer um estudo. Estudou toda a ferramenta e voltamos para eles. E hoje já é integrado ao RP ou não? Trabalha isoladamente? Eu fiz essa integração. Antes não era integrado. Comecei a explorar um pouco mais a ferramenta e a gente viu que tinha essa ponte, coisa que não tinha nos outros softwares. Tinha nos outros softwares, porém você ia demandar um desenvolvimento, um monte de coisa. Mas tinha de forma nativa e rápida no Bittrex. Aí a gente conseguiu integrar essa ferramenta. Que legal. Parabéns, cara. Muito, muito legal ver isso. Obrigado. Deixa eu dar uma avançada aqui. Queria falar bastante, se a gente conseguir aqui pelo tempo, sobre o agente de IA. Em que momento nasceu essa necessidade de colocar um agente de IA? Depois a gente vai falar um pouco do desafio, mas queria... Qual foi a dor? Como é que você olhou e falou, cara, isso aqui precisa ser um agente de IA, não tem como ser um bot, não tem como ser outra forma, ou a gente está sendo ineficiente usando uma camada com humano aqui. Como é que nasceu essa dor, cara? Começou com o fluxo, né? Muitas pessoas começaram a procurar a nossa marca, né? E a gente viu que o time de vendas estava ficando gargalo. Pode dizer, um gargalo e o pessoal tava tipo, tinha muita coisa para eles responderem que não era de vendas, né? Entendi. E a gente precisava separar aquilo, porque não é só a pessoa que
quer saber sobre franquia, a pessoa quer saber o horário que abre uma loja da cidade dele, quer sair, quer pedir um delivery, quer saber sobre mandar currículo, quer saber onde que fica a empresa, quer visitar, enfim. Começou a vir muitos assuntos. Então a gente começou pelo bot. Colocamos o bot para começar a filtrar o público e ajudar a responder. Porém, tem gargalo no bot. O bot sempre acaba convergendo, né, para a pessoa falar com o atendente. Sim, porque ele é mais fechadinho, né? Isso. E foi aonde entrou o agente. Que nós precisávamos de uma pessoa com, entre aspas, o intelecto, né, do nosso negócio, da ferramenta, como a gente trabalha, onde está todas as lojas do Brasil, e passasse essa informação 24 horas por dia, porque o fluxo maior é no sábado e no domingo das pessoas mandarem mensagem. Olha só. Ok? E nisso o bot, tipo, não conseguia suprir as necessidades. Aí foi onde entrou o agente para solucionar esse problema. Na realidade, a gente colocou o agente como teste, ok? Nós não sabíamos se ia ser bem sucedido, né? Foi um teste. Na realidade, quem encontrou vocês foi o CEO da empresa. Olha só. Ele viu alguns vídeos seus no YouTube e chamou ele para conversar lá na sala dele, porque a gente já estava pesquisando isso no mercado, a gente já estava analisando outras ferramentas. Aí ele olhou e falou, Carlos, vem cá ver comigo isso daqui. Aí eu falei, vamos ver se esse software é tudo isso que o cara tá falando, né? Porque foi assim, vamos ver se é tudo isso, porque os outros fala, a gente faz o teste e nunca chega num denominador comum, né? Então, vamos colocar isso aqui para teste. Começamos a testar a ferramenta. E aí eu olhei pra cara dele, olhou pra minha cara e falou, cara, que o negócio funciona mesmo? Ele não tá falando nada fora do contexto, não. Tá tudo certo, né? Mas será isso mesmo? E a gente ficou testando essa ferramenta durante alguns meses. Começamos a passar para áreas específicas, os key users aqui da empresa, que tem muitos anos na área. E falou, cara, parece que vai funcionar o negócio. E foi quando a gente colocou para rodar. Fez o go live, né? Entre aspas. E para nós, supriu tremendamente. Praticamente virou um SDR nosso. Que legal, cara. Porque assim, eu tô falando assim, praticamente, não é nosso SDR, né? Mas ele ajuda a fazer esse filtro porque a gente precisa hoje. Dá para ter ideia de quanto já reduziu, assim, aumentou o número de atendimento versus essa redução do gargalo? Vocês já conseguem perceber isso? Já é, sim, é notório. Nítido essa possibilidade? É notório. É notório porque tinha muitas pessoas que ficavam conversando com o bot de final de semana e não tinha uma resposta efetiva. Hoje a gente chega na segunda-feira e vê que tem as respostas efetivas. Depois entra o humano, né? Pelo que eu estou entendendo no processo de vocês, apesar do agente fazer toda essa qualificação, ele é mais entrega as informações, antecipa boa parte da conversa e depois o humano segue com a venda, ou enfim, com o trabalho. Isso, é basicamente isso, né? Exatamente. Se a pessoa demonstra interesse em franquia, ele não faz a triagem dessa parte. Ele já transfere direto para a nossa equipe de vendas. Eu já coloquei um agente, sim, né? Eu tinha 2 agentes, um que efetuava essa triagem, mas para o nosso modelo de negócio, a venda consultiva é melhor o humano ainda, porque não é um valor que não é expressivo. Ok? Então demanda uma análise maior. Né? Isso. Esse projeto a gente fez a 4 mãos, né? Eu sei que a gente alocou uma pessoa do nosso time para ajudar vocês a preparar o agente e tudo mais. Cara, na tua visão, quais foram os grandes desafios, né? Porque eu converso com muita empresa, você falou uma coisa legal, né? De tipo, será que é tudo isso mesmo a ferramenta? O grande trunfo, para falar bem a verdade, Carlos, dessa parceria foi o GPT Maker, né? A gente trouxe para dentro do Bitrix uma ferramenta que já era
testada, aprovada, já tem um ecossistema muito forte. Eu já gravei aqui com o pessoal do GPT Maker e tal, e eles já estavam muito à frente disso, né? A única coisa que a gente fez foi proporcionar da melhor maneira possível que isso tivesse bem integrado ao Bittrex. Para mim, essa, sem dúvida nenhuma, é o grande trunfo, né? Mas eu queria que você falasse um pouco os desafios, porque tem um desafio, né? É uma coisa que a gente sempre fala, cara, por mais que vendam que, contratou um agente de um prompt, amanhã tudo sai funcionando, não é assim, tem os desafios. Queria que você falasse um pouco quais foram esses desafios para preparar o agente antes de entregar ele, colocar ele no ar. Os desafios que surgiram era mais com relação a como que essa ferramenta ia responder para nós, o produto final. Então, com o auxílio de vocês, a gente começou a perceber que a interface era muito amigável. Muito. E era exatamente o que a gente precisava, porque as outras ferramentas dentro do mercado, ela acaba se tornando um pouco complexa, comparando com a sua ferramenta. Sim, okay? sim. Você deixou uma interface fácil de entender, a equipe consegue passar isso em uma reunião, não preciso ficar fazendo várias reuniões para entender o que está acontecendo. Então, ficou muito bem distribuída a ferramenta de vocês. Sim. E com isso facilitou a implementação, facilitou o entendimento interno nosso, ok? A pessoa, ela não precisa ser expert em IA, ok? Nem tão técnica, né? Nem tão técnica, exatamente. Então você consegue dominar a ferramenta e eu consigo passar isso adiante. Entendeu? Isso foi um diferencial da ferramenta, um diferencial na implantação de vocês, que a equipe consegue passar realmente o que precisa. Que legal. Bem legal ouvir isso. Outra coisa que você falou, pô, tô um pouco rouco hoje, tava bem resfriado ontem, então se você estiver ouvindo aí... Deixa eu fazer até uma outra observação. Claro. Desculpa te interromper. Como eu lidei com as grandes empresas do mercado aí, o outro diferencial que eu gostei bastante de vocês é o SLA, cara. A resposta que eu tive a respeito das minhas dúvidas, né? Então, eu tenho que tirar o chapéu para vocês, porque... Pô, obrigado. Muito legal isso é difícil no mercado, cara. É difícil ter no mercado o atendimento de vocês. Porque, assim, para vocês conseguem fazer uma análise bem clara que, opa, esse nível aqui não é essa pessoa, precisa de uma reunião e a gente vai fazer e vai solucionar o problema. Então, é o elogio que eu faço, porque eu tive acesso a várias ferramentas no mercado que isso faz muita diferença na hora de você encerrar o contrato. Você chegou a conversar com a nossa PO também? A Amanda, de produto? Conversei. A primeira conversa foi com ela. Essa é uma coisa que a gente realmente toma bastante cuidado aqui. Pô, agradeço você por trazer isso. Nem estava na pauta, né? Foi espontâneo. Porque a gente tem tomado cuidado de abrir o espaço para o cliente conversar com o especialista, porque a gente entende que quem está profundo aqui somos nós. Então a gente tem que abrir a porta, a gente tem que trocar ideia e a gente tem que tomar esse cuidado. E se você falou do SLA, também a gente tem tentado ficar muito atento ao time, né? Porque às vezes essa questão, o cliente tem uma dúvida, quanto mais rápido a gente resolver, mais rápido ele vai avançar, ou até não, tá tudo certo também. Então esse é um cuidado que a gente tem, e obrigado pela percepção. É de tirar o chapéu, porque eu já tive muitas outros softwares para fazer o teste, e era uma preocupação que eu tinha aqui junto com o CEO da empresa, porque assim, é uma ferramenta que está lidando direto com o público. Sim. Ok. E, cara, eu mando a mensagem, o pessoal responde, então pode colocar isso, porque eu sei que faz a diferença. Uma pessoa na minha posição ou na posição do dono, ele vai priorizar isso. Ok? Sim, o feedback, o atendimento e o entendimento do que a gente está precisando. Então, isso, muito bom. Isso super é o feedback agradeço. que eu tenho que dar para vocês. Obrigado pelo feedback. E era outra coisa também que que eu e ele olhou um para a cara do outro e falou assim, será que responde mesmo? Ele tá falando que responde. É um cuidado que a gente tem, mas é a cultura. Acho que é uma cultura que a gente tem, né? Eu, como fundador da empresa, trouxe essa cultura, os líderes, né, que estão comigo aqui,
praticamente desde o começo e todo mundo entende essa cultura, ela é importante. Sabe uma outra coisa que você citou aí, que eu também falo muito para os clientes, que você falou de mais de um agente, né? Que às vezes os clientes também erram, muitas empresas que adotam essa questão de partir para agente de A, querer criar um super agente. E pelo que eu percebi, vocês já entenderam isso, né? Tem mais de um agente, eles podem falar entre eles ou não. Como é que você enxergou também isso? Primeiro, outra recomendação, né, que a equipe tinha feito, né, a respeito disso, né, e a gente foi para ver se realmente era isso, do super agente, né, e a gente convergiu para o que vocês já tinham conversado a respeito disso, que é, não tem como a gente criar um super agente, entendeu? A gente tentou fazer isso e realmente a gente viu que não dá certo. Ele alucina. Exatamente. Exatamente. Então a gente teve a prova real disso. E quando a gente tem que pensar como se fosse um recurso de fato, né? Então quando você traz alguém, por exemplo, para ser uma SDR, você vai ter que falar, ó, você como SDR, você vai daqui até aqui, né? É claro que você pode conhecer um pouco mais, mas esse aqui é o escopo. Quando você tenta fazer uma pessoa muito ampla, muito completa, você pode correr o risco dela escorregar, porque ela vai falar coisa que não deveria. Eu acho que esse é o grande lance do agente, né? Quanto mais especialista ele for, mais ele vai entregar. Eu acho que essa é a melhor análise, entendeu? E dividir a função dele. Sim. Quem que é o agente do suporte, quem que é o agente da venda, o que vai fazer. Vai muito do que você quer. Tem que prestar muita atenção nos detalhes a respeito. E eu tive a prova real do super agente. Ele funciona até certo ponto. E as pessoas acreditam mesmo que está falando com o humano. Mas tem a parte do humano, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem jeito. Essa questão é muito fria, né? Mas ele engana, né, cara? Ele vai muito longe. Se o cara não tiver a percepção, se talvez até não for uma pessoa tech, ela passa despercebido. Não sei se você tem essa percepção também. Eu percebi, eu olhei bastante o bate-papo, que as pessoas não tinham noção que estava conversando com uma IA. Eu consigo perceber quando eu estou conversando com uma IA, mas é porque eu lido o dia inteiro com isso. Eu configuro, converso com outras empresas que têm IA, então eu particularmente, né, quando eu vou entrar em contato, né, nós que somos mais técnicos, pelo menos eu não gosto de falar com IA porque eu já procurei na IA para resolver. Então, quando eu vou entrar em contato com a empresa, nós que somos do setor de tecnologia, é porque você já percorreu todos os caminhos, já fez todas as pesquisas na internet e você viu que não resolvia. Então, é um problema que não está registrado ali. Precisa passar adiante para que um humano verifique e coloque isso posteriormente numa IA. Então, é a minha percepção que eu tenho. Sim, eu concordo com você. Agora, e o pós, né? Porque, beleza, você foi lá, colocou os agentes no ar, começou a atender, mas isso também não para ali, né? Porque você precisa seguir, ter uma curadoria, ver se ele está indo para o caminho certo, atualizar com informações que talvez você não pensou no treinamento. Como é que tem sido esse trabalho de pós? Exatamente, tem a parte para a gente fazer o amadurecimento dele, deixar bem consolidado. Isso a gente tinha noção que ia acontecer, porque o agente de IA é uma pessoa contratada, você tem que falar o que ela precisa fazer. Porém, acaba chegando situações que a gente não programou. Então, isso foi bem tranquilo de fazer. Aí que tá o que eu havia falado para você, elogiado com relação ao feedback de vocês. Cara, eu não tô conseguindo fazer isso. Eu treinei a IA aqui, eu estou fazendo alguma coisa que está fora do contexto dela. Então, foi aonde que vocês entraram e consegui sanar o problema rapidamente. Que legal. E hoje, como é que é hoje? Vocês têm uma pessoa, tá com você, quem é que cuida ali da gente? Porque não dá para delargar, né? Não dá para delargar. Quem cuida? Quem que fica olhando? Quem fica olhando sou eu, mas com o auxílio de todo o pessoal que tem acesso às conversas dela. Então, toda vez que acontece alguma coisa divergente ou que ela não está treinada, eles levantam a mão e falam: Carlos, aconteceu determinada coisa, pode olhar fazendo favor?
Aí eu entro, analiso o prompt. Se eu não consigo resolver no prompt, eu aciono a equipe de vocês. Uhum. Aqui, Isso não tem como fugir, né? Não, no começo foi bem, um pouco cansativo, né? Sim. Depois a tendência a diminuir, né? Sim. Aí depois que assentou as coisas, que amadureceu bem, foi bem tranquilo. É que são muito assunto, né, cara? Você imagina? É muito assunto, ainda mais o negócio de vocês, que deve ser bastante dinâmico e tal. Mas, pô, fico feliz. Uma coisa, aqui é curiosidade mesmo, tá? Nem tava na pauta. Você conhece algum outro player do teu setor que já está nesse lugar? No sentido de que já tem uma IA fazendo atendimento, ou aparentemente vocês estão um passo à frente? É curiosidade. Olha, para falar bem a verdade, eu não conheço não, viu? Eu tenho contato com algumas pessoas aqui que tá nesse nível, eu não conheci ainda não. Eu tô falando isso, primeiro, para elogiar, né, a visão de vocês, do seu trabalho e do founder. Inclusive, deixar um abraço para ele, tenho certeza que ele vai estar ouvindo aqui. E obrigado por ter confiado aqui na gente. Essa questão de que eu tenho falado com muitas empresas, já trouxe algumas aqui e tal, e eu tenho percebido muitas barreiras de muitas empresas, tá? Porque não é fácil dar esse passo, confiar na tecnologia, confiar no processo, investir no processo, abraçar a tecnologia, né? E o passo que vai dar. Eu tenho visto muita empresa ainda com o pé atrás, será, não sei e tal. Então eu tô perguntando até como forma de elogio, tá? Não, obrigado. Mas isso tenho que agradecer uma pessoa, que é o diretor da empresa, porque ele vem do ramo tecnológico. Qual que é o nome dele? Everaldo. Everaldo, abraço, Everaldo. E ele abraçou a ideia, literalmente, e falou, cara, vamos fazer. Na realidade, ele teve muito mais confiança do que eu na hora de implementar, né? Porque a gente sempre fica com o pé atrás. Falou, cara, não, vamos que vai dar certo. Será? Aí eu fiquei, não será? Ele olha os vídeos, olha o material. Então, ele que abraçou a ideia para que isso acontecesse realmente, porque tem um problema muito grande que eu enfrentei nas empresas que eu passei, que é a questão da barreira da diretoria, né? Porque, sim. Assim, pô, total. Todo e qualquer go live e sistema que você for implementar, ele vai dar problema. Sim. Ok? Infelizmente, mas é verdade. Só que quando você está implementando um agente de IA, parece que essas pessoas esquecem que vai acontecer o mesmo. E não tem esse time para esperar, que é que seja tudo perfeito. Entendeu? Então, sim, ele conseguiu enxergar nessa parte que realmente ia acontecer alguns gargalos. Só que a gente ia ter que atuar diretamente em cima Foi resiliente, disso. Né? Exatamente. Então, eu enxergo essa barreira em outras empresas, que é mais a questão bem lá de cima, é o nível hierárquico. Sim, concordo com você. A pessoa não entende que isso está suscetível a erro da mesma forma que aconteceria se ela fosse migrar o sistema dela. Então, falta um pouco de tato com relação a isso. Meu pensamento. Concordo, meu sentimento. Eu concordo com você. Eu acho que os projetos que dão certo, na maioria deles, tem um fator que, de fato, é o apoio do board da empresa, da diretoria, enfim, que está respaldada. Quando não tem isso, tem a tendência a ter menos sucesso. Essa é a grande verdade. Não só no agente de IA, como implementação do próprio Bittrex e tudo mais, porque tem um tempo, tem uma gestão de mudança. Eu estou no setor de tecnologia há muitos anos, um pouco mais que você, o dobro, basicamente, e vim do mercado de RP, né, fui DataSul, TOTS e outros e tal, e para mim sempre foi muito claro isso. Né? Eu tô desde 98, entregando aqui a minha idade. E passei por muitos estágios aí, né? Então, isso é um fator que não importa a tecnologia. Não importa nem se é tecnologia. Se você for fazer uma mudança na empresa, vai ter essa gestão que precisa ser feita e tem que ter alguém que confia. Senão vai voltar para trás, né? Senão vai ser dinheiro jogado fora. Às vezes, óbvio, né? Você vai apostar, pode não dar certo. E você tem que realmente retroagir. Mas quando a diretoria está junto, a aposta, a tendência é que dê certo. Então, parabéns aí para a diretoria da Saída Barra, que confiou, apostou
E agora tenho certeza que já estão colhendo frutos, né? Porque colher fruto não é assim, tipo, eu tirei gente, acho que vocês têm essa visão. Vocês podem alocar as pessoas que estavam nisso para tocar outras coisas, né? E como você disse muito bem, né? Vocês trabalham agora 24/7. Isso é sensacional. E tem um lance que você falou que realmente faz muito sentido, somente no negócio de vocês, porque às vezes o empreendedor, ele é alguém que está no mercado e que está a fim de fazer essa transição para empreender. E qual é o tempo que ele tem para estudar? Sábado e domingo, e à noite, né? A não ser, claro, né, tem empreendedor que já tem outros negócios e ampliam, mas a grande maioria, não sei se é o caso de vocês, realmente são pessoas que estão fazendo essa transição, né, do mercado de trabalho para empreender. E aí ele acaba usando um horário que a gente não está lá. No nosso caso aqui da CRM Think, né, inclusive já teve uma pessoa que falou que eu falo muito aqui no episódio, mas eu preciso compartilhar a experiência, né? A nossa IA, ela só trabalha das 18h01 às 7h59. Então ela só fica no ar fora do horário. Porque durante o dia a gente prefere ter uma pessoa. Eu vi isso. Aí então, é que a gente deixou 24 horas. É a forma que a gente tem de testar. Tem duas coisas aí. A forma de testar. E a segunda, a gente ainda quer manter essa parte humana, né? Porque o nosso volume é ok, tem uma pessoa ali que cuida e tal. E a gente vai seguir dessa forma. Se a gente entender que em algum momento vai mudar, a gente muda também, não é um problema, porque o agente está testado, né? Está testado, ele é treinado, né? Então, não tem problema. Pô, Carlos, tô adorando o bate-papo aqui, mas para encaminhar aqui pro fechamento, queria que você falasse um pouquinho desafio de vocês agora, como vocês estão olhando para 2026, vocês seguem olhando para inteligência artificial, outros caminhos de adoção, você já adotou alguma coisa dentro do Bitrix ali de IA? Bom, a gente tá vendo uma outra etapa da IA, que vai ser o próximo passo, porque houve a curadoria, né? E com relação aos planos 2026 aqui, na parte de IA, a gente vai seguir ainda implementando novas funções, né? Tanto é que eu estou em contato com a equipe de vocês para a gente fazer isso de forma automática. Então, estou dando um próximo passo aqui. Eu nem posso falar no vídeo a respeito do que é. Sem problemas. Mas, assim, a gente segue com a IA e tem novos projetos com relação à IA, novas parcerias, novos desafios e novos produtos aqui. E tudo converge para a inteligência artificial. Vocês já olharam o agente de IA dando respaldo interno, não só externo? Você deve ter visto isso, né? Também. Sim, essa possibilidade, né? Já fizemos um teste e isso é uma questão pro futuro. Mas já fizemos sim e responde muito, muito bem. Tanto é que eu coloquei uma outra pessoa para fazer um teste, né? Ela também está na área de tecnologia, né? Só que ela está cursando, né? Então eu dei esse espaço porque a pessoa se interessou na ferramenta. Falei assim, vamos criar aqui um agente interno e deixei na mão da pessoa. Até mesmo sem o suporte, ela conseguiu desenvolver muito bem, né? Não colocamos a ferramenta, né, no Go Live. A gente só fez para teste, mas isso é um futuro próximo. Muito bom. Pô, Carlos, quero te agradecer muito aí pelo bate-papo. Obrigado aí por compartilhar muitas informações. Pô, agradecer o parceiro também, né, que cuida do projeto de vocês, né? A gente está numa parte, então tenho que deixar muito claro aqui para separar as coisas e não ter nenhum tipo de problema. Agradecer a diretoria da Saída Barra que viu os nossos vídeos, confiou, que apostou ali nessa parceria GPT Maker, Bit24 e fico feliz que deu certo. Muito bom ouvir aqui, muito que você trouxe, desejo muita prosperidade ao projeto de vocês. Obrigado. Muito bonito, né, ver uma empresa que está numa cidade de 40 mil pessoas, com um produto muito desafiador, pô, avançando no Brasil inteiro. Realmente quero deixar meu parabéns aí ao teu trabalho e toda a equipe aí da Saída Barra. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite também do podcast, né, e deu essa abertura para falar a respeito. E tudo que você fala nos vídeos realmente é o que você entrega. Porque se não entregasse alguma coisa, eu já ia falar aqui mesmo, viu? Eu não tenho muito filtro, não. Tá certo.
Tá certo, eu agradeço, é a sinceridade, né? A gente tem os materiais, a gente toma muito cuidado com isso. Quando é uma coisa que não faz sentido, a gente tem que tirar do ar também, mas faz parte, né? A gente foi aprendendo, a gente é uma empresa que aprende, como todo mundo, né? Os negócios têm seus desafios, mas eu agradeço de receber feedback como seu. Como você dá a área também, então fica mais fácil você entender isso. Assim como o dono da empresa, ele é da área, então foi muito mais fácil a gente conseguir implementar e entender as necessidades. Verdade. Eu vou deixar no descritivo aqui, vou pedir para a produção deixar o site do Açaí da Barra, o YouTube de vocês, vi que tem muitos vídeos lá, óbvio que para gravar eu sempre me preparo, gosto de conhecer a empresa e tal, então quem quiser saber mais, se você estiver pensando em empreender, ó, Açaí da Barra é franquia, estuda lá, pode ser um caminho para vocês. Ô Carlos, mais uma vez, obrigado aí, viu? Obrigado a você, fica o convite de você conhecer a empresa. Vamos planejar isso aí, valeu. Muito obrigado. Chegando ao final aqui de mais um episódio do nosso 24cast, bate-papo sensacional. A Carlos deu uma aula aqui, muito legal. Fiquei muito feliz aqui de ouvir muito do que ele trouxe. Deixar meus parabéns à equipe da Açaí da Barra. E se você quiser conhecer mais, acessa lá o site. O Carlos acho que ainda não está com o LinkedIn, falamos aqui no off, mas quando a gente se preparar aqui, se ele atualizar, eu deixo o descritivo do LinkedIn dele aqui também no episódio, tá bom? Bom, se você esteve com a gente aqui, obrigado. A gente se fala no próximo episódio. Até lá.